E aí, turma, vamos lá? Mais um videozinho para a gente finalizar essa parte teórica de membrana plasmática. Agora com as principais especializações de membrana, tá? Onde nós temos, então, lá na página 120 da tua apostila, junções intercelulares, estruturas proteicas de adesão, comunicação, essas estruturas celulares, presentes nos tecidos de um modo geral, mas principalmente no tecido epitelial, ligado às funções de revestimento, de proteção. E quais são essas principais especializações? Vamos ver juntinhos as principais especializações, junções intercelulares de membrana, né? Junções oclusivas, estruturas que impedem a passagem de substâncias entre as células, estruturas de adesão, que são estruturas de proteína, ligadas a filamentos de actina, dentro da estrutura celular. Os famosíssimos desmossomos, que também estão ligados à adesão celular, ligados a filamentos intermediários do citoesqueleto. Então, são estruturas que prendem as células no citoesqueleto. As junções ou estruturas comunicantes, que permitem a passagem de substâncias entre as células, e os hemidesmossomos. Veja, que é um desmossomo pela metade. Só um lado dele ligado a estruturas dos filamentos intermediários do citoesqueleto e a outra parte ligado à lâmina basal. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Desmossomos garantem a união, a adesão entre células, então estruturas de proteína presas a filamentos intermediários do citoesqueleto. Aqui nós temos as zonas de oclusão. Funcionam exatamente como cintas para impedir a passagem de substâncias entre células vizinhas adjacentes, normalmente encontradas em células do intestino, impedindo que substâncias químicas passem entre as células do intestino. E as junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo nexus ou junções do tipo gap, permitem a passagem de íons ou de outras substâncias entre as células. Células do coração, células do sistema nervoso, que estão muito fazendo esse grande tipo de comunicação na passagem das sinapses, especialmente, de substâncias químicas que passam entre estas células de um modo geral, tá bom? Que mais que a gente tem de junções intercelulares? Interdigitações. Onde é que tem interdigitações nessa figurinha? Aqui embaixo, ó, são projeções que existem, projeções laterais entre células vizinhas. Elas funcionam como aqueles encaixes que a gente faz assim, ó, se fizesse com os dedos, ou estruturas que garantem encaixes. Elas aumentam, portanto, a adesão. Junto com os desmossomos, né, vão estar ligadas à adesão celular. E temos também aqui as microvilosidades, que são projeções de superfície, interdigitações, projeções laterais da célula, da membrana. Microvilosidades, projeções de superfície, apresentam filamentos internos de actina em especial, que garantem a estrutura das microvilosidades. E quando existe problemas na formação da actina, geralmente um problema autoimune que pode determinar a destruição do filamento de actina, muitas vezes as microvilosidades começam a desaparecer, como é o caso da doença celíaca, onde existe uma reação que, se o indivíduo ingerir o glúten, né, pode acabar levando à destruição das microvilosidades, trazendo os problemas relacionados aí às características da doença celíaca, por exemplo. Aí. Outra junção intercelular, os estereocílios. São estruturas que a gente vai encontrar de forma muito restrita. Aqui, por exemplo, no epidídimo. Lembra o que é epidídimo? Vamos lá, ó. Aqui o testículo, na parte superior do testículo, essa estrutura é o epidídimo. E dentro desses canais, onde os espermatozoides passam por um período de amadurecimento, existem estereocílios para absorver os espermatozoides que porventura não tenham sido eliminados. Essa é a função
dos estereocílios, reabsorção dos espermatozoides que porventura não tenham sido eliminados pós-ejaculação. E uma outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, ó, gente, para a gente rever essas estruturas, né, as mais importantes que a gente comentou com vocês aqui agora, zonas de oclusão, impede passagem de substâncias no caso de células intestinais, os desmossomos, onde estão presos a filamentos intermediários, hemidesmossomos, presos à lâmina basal, junções comunicantes ou junções gap ou do tipo nexus, que permitem a passagem de substâncias. E uma a mais que eu trouxe para vocês aqui, ó, são as aquaporinas, né? Um ganhador de Prêmio Nobel de Química, Peter Agnew, em 2003, quando ele descobre essas unidades, que é o caso de movimento de água entre a estrutura celular. A água ela pode passar sim pela bicamada molecular lipídica, mas é mais difícil para ela passar. E como o movimento é muito rápido, acreditava-se já há muito tempo que deveriam existir alguns tipos de canais ou proteínas especiais que ajudassem a passar, que foram descobertas, né, as chamadas aquaporinas, que ajudam na passagem de água pela estrutura da membrana plasmática. Gente, é isso. Voltamos depois com mais um capítulo de exercícios para a gente fixar um pouquinho esse nosso conteúdo. Um abraço para você.